e a vereadora Thelma Gobi, que é vice-presidente também da Edilidade. Muito obrigado a ambos por terem aceito o nosso convite e virem participar do nosso enfoque regional. E Sandro, começando hoje, claro que o assunto não poderia ser diferente. Nós tivemos ontem a ebulição brasiliense, aliás, Brasília vive nos últimos anos um período constante de ebulição. E com a lista do Facchini. Eu te pergunto, ficou surpreso com algum nome? Te surpreendeu? Faltam nomes? Tem nome em excesso? Qual a sua opinião? Boa tarde, prazer em tê-lo aqui, é uma satisfação entrevistar. Boa tarde, Samuel, boa tarde a todos os telespectadores. Acho que Brasil está sendo passado a limpo. Eu acho que é importante o trabalho que o judiciário tem sendo feito, mas essa lista não é nenhuma surpresa. Cada dia a gente vai se deparando de forma triste, de forma lamentável, toda essa situação que precisa ser apurada, precisa ser punida, precisa esperar primeiro todo o processo investigativo de apuração. É uma lista que é apresentada e tem todo um processo agora de tramitação. Mas o importante é que o cenário político mudou, a classe política mudou e muitos ainda não perceberam que houve essa mudança. Então acho que o judiciário cumpre o papel dele, como o executivo agora, o Michel Temer, com esses ministros que estão envolvidos, na minha opinião, merecem ser afastados até que se apure todo este processo, e os demais deputados também que respondem por isso. O próprio presidente, quando anunciou-se que teria uma lista grande, ele falou, olha, nesta fase de inquérito, de investigação, eu não vou afastar ninguém. Sim. Numa segunda etapa, pode ser que eu afaste, e numa outra etapa eu substituo. Sim. Tem que ter uma tranquilidade, por exemplo, agora tem essa discussão do julgamento da chapa também, da chapa do Temer também, uma questão que tem que ser discutida. O Brasil não ganha com isso. O Brasil perde com isso. Esse reflexo está vindo a nível mundial, tem nos prejudicado, tem prejudicado a economia, tem prejudicado a geração de emprego. Então é preciso passar limpo, dar uma resposta imediata para que o Brasil volte a crescer de fato. Thelma, a mesma pergunta eu faço para você. Te surpreendeu esta lista? Os nomes que ali estão inseridos? O que é que você acha? Não deveriam estar alguns nomes? Deveriam estar outros? Qual a sua opinião? Você que é uma estudiosa, que depois que abraçou a carreira política, passou a ter um pouco mais tempo para a dedicação. Eu acho assim, eu vou ser sincera, eu acho que fez, paga. Se o nome está ali, tem que ser apurado, né? Eu não vou dizer para vocês que eu fiquei assim um tanto com surpresa. Até comentei com você quando o Roberto Freire, ousado, né? Mas se fez alguma coisa, tem que parar. Não é do meu partido, não estou saindo em defesa de ninguém, não. Eu acho assim, tem um processo de apuração, foram apontados alguns nomes, agora tem que ser depurado. Quem de fato deve e quem entrou ali e que não deve. Agora, não tem lista de santo ali. Ninguém pode dizer que a gente vai colocar auréola nas pessoas, não. Eu acho que alguns movimentos ali ainda vão incluir novos nomes. Uhum. E acho que vão ter nomes incluídos, quer seja da classe política, quer seja do judiciário, mesmo de outras esferas. Eu acredito que algumas novidades, elas ainda vão aparecer. As delações não acabaram, tem gente ali que, se abrir a boca de fato, né? O ex-presidente da Câmara dos Deputados Federais, Eduardo Cunha, se abrir a boca, de fato, o Palocci, dentre outros, né? Aqui não me preocupo, em hipótese alguma, com questões partidárias. Estou dizendo que tem alguns nomes que, se começarem a falar, a lista vai crescer. Eu não tenho dúvida disso aí. Acho que o Brasil, como o Sandro disse, vem passando por um momento diferente, é um momento ímpar, um momento que nós temos para reestruturar a história do nosso país com relação à classe política, com relação para que servem os políticos, né? Para resgatar a imagem, mas ele tem que fazer por merecer, né? Thelma, nesta lista que está aqui sobre a mesa, existem alguns nomes vinculados a Bauru, a vocês, e eu gostaria de discorrer, principalmente, nós temos aqui um deputado, que é o Milton, me ligou agora, há alguns instantes, eu queria ouvi-lo, falei, posso colocar você no ar, Milton? Ele falou, Samuel, não tenho o que dizer, eu não sei do que eu estou sendo acusado,
Então, assim que você tiver alguma informação, o microfone da TV Prevê, as nossas câmeras, estão à sua disposição para você fazer as suas alegações. É assim que ele disse que vai fazer. Por outro lado, eu vejo aí, e quero que vocês comentem, 2 nomes em específico que também estão ligados a vocês e à própria cidade. O primeiro é o do Paulinho, do seu partido, da Força. Teve algum contato? Alguma nota foi divulgada pelo partido? Ou está apenas e tão somente nesta fase, como o próprio Milton Monte, aguardando a divulgação da delação dos detalhes dela? E por outro lado, Sandro, eu me lembro que eu trouxe aqui na televisão, e você estava aqui, o deputado Arlindo Quinalha, que fez algumas considerações até em off para este jornalista. E o nome dele está aí inserido. Ele disse, olha, eu coloquei o meu nome à disposição da Polícia Federal, porque eu, posteriormente a tudo isso, eu quero fazer um comunicado aos meus eleitores, à nação e ao país como um todo. E de repente eu vejo o nome do Arlindo Quinalha também nesta lista. Thelma. Olha, eu vi o nome do Paulinho na televisão ontem, nós conversamos e ele disse que o nome dele está à disposição para ser verificado, tudo que tem que ser verificado. E aquilo que você disse, tá aí o nome do Milton Monte, ele disse, olha, eu não tenho nada, não tenho nem o que dizer, porque não sei o que está acontecendo. Então tem que esperar depurar, mas eu tenho muito tranquilo. Quem deve, paga. Não tem problema nenhum. Se tiver alguma coisa, vai pagar. Se não tiver, vai se explicar. Eu acho que a questão é essa. Tem que existir essa depuração. Tem que existir essa depuração e a gente tem que ter tranquilidade. Você fez alguma coisa errada, você tem que se justificar. Tem que mostrar a sua inocência ou tem que pagar pelo que fez. Essa é a posição. E que a maioria, se você pegar a televisão, olha, não sabemos como é que está, como é que não está. Então agora é uma fase que vai realmente abrir e depois vai ter aquela depuração final. Aí nós vamos ter o que falar. Até que se prove o contrário, o deputado Instinag é uma pessoa séria, uma pessoa ativa no meio político, vem sempre a Bauru constantemente, esteve aqui presente também na TV Prevê. E é preciso distinguir o que é caixa 1, o que é caixa 2 de campanha, o que é doação legalizada, registrada. O deputado Arlindo se manifestou dizendo que tudo que ele recebeu foi de caixa de campanha registrado em campanha. Está esperando a notificação também para saber de quais são as acusações. Então é preciso apurar com serenidade, é preciso apurar com tranquilidade e dar uma resposta. O que não pode é que as pessoas... O Brasil vive esse conflito que está vivendo, a situação que está vivendo, escândalo de carne, escândalo disso, escândalo daquilo, afetando a economia, aumentando o índice de desemprego no nosso país. Isso nós não podemos aceitar. Então são situações que precisam mudar, precisam resolver, então é preciso avançar em relação a isso. Nós não podemos mais ligar os meios de comunicações todo dia, se deparar com lista, se deparar com crise, deparar com essa situação. É preciso que as pessoas tenham um pouco mais de amor, valorize os seus mandatos, cuide do seu mandato, para que esse tipo de coisa não venha acontecer. Olha, tem muita gente dizendo que doações em campanha é uma ação cultural nesse país. É uma ação que demanda muitos e muitos anos. Olha, eu vou ajudar um amigo, eu vou ajudar fulano, vou ajudar ciclano. Só que nas últimas campanhas, essas doações, elas ganharam, primeiro, uma amplitude em termos de valores. E segundo, ela passou a ser objeto de barganha política entre políticos e aqueles que estavam fazendo a delação. Vocês acham que este capítulo foi um capítulo existente que morreu a partir de agora? Ou que morre com essa situação? Eu acho que o que é importante que foi colocado, que o Congresso alterou, foi a proibição de pessoa jurídica fazer doação no processo eleitoral. A vereadora Thelma Gobi disputou esse processo, viu como é que foi. Foi difícil a campanha, mas deu para superar com igualdade, não houve financiamento de empresas em campanha eleitoral nenhuma, isso melhorou. Agora é preciso, naquele período que foi feito toda essa doação, era permitida essas doações. Exatamente. O que é preciso agora é apurar de que, se essas foram através declarado pela Justiça Eleitoral, como foi declarado, ou se foi caixa 2. Se for caixa 2, é crime e tem que ser punido. Mas é um momento agora que o país está atravessando, acho que a lei é importante, a reforma política tem que avançar, nós temos que avançar ainda mais para ter mais igualdade no processo eleitoral.
Eu vou até fazer duas palavras. Existe uma coisa que é doação para a campanha, né? Que era permitida. Existe uma coisa que é a apropriação do dinheiro de campanha para favorecimento próprio. E isso está errado. Está errado, já era errado. A doação era para a campanha. Então tem que se apurar, ter tranquilidade e tem que resolver essa situação. O que a gente vê, né, Sandro, com algumas questões, você tinha uma perpetuação de alguns políticos, né? Era aquela casta privilegiada, onde todo o dinheiro para se fazer a movimentação, a apresentação do nome ficava para alguns. Eu acho que nós vamos ter talvez uma coisa mais igualitária. E por toda essa situação política que nós estamos passando, se houverem algumas mudanças que já aconteceram, principalmente com relação aos dinheiros de campanha, eu acho que nós vamos ter a oportunidade de ter algumas pessoas que deveriam estar na esfera dos deputados federais e estaduais e que não conseguem, porque não conseguem uma movimentação econômica muito forte. Então eu acho que é um momento ímpar, repito, é um momento ímpar que o Brasil passa. É um momento ímpar que nós temos de tentar trazer uma política em prol daqueles que precisam mesmo. Fazer política para o cidadão. Claro que tudo isso vai ser apurado, depurado, mas nós não podemos negar que muitos nomes aí são nomes importantes e nomes considerados eleitoralmente para cargos do Executivo, do Legislativo, enfim. Será que com esta situação esses nomes vão ficar em evidência? Eles poderão ser candidatos? Eles serão candidatos? O que é que vocês acham, fazendo um exercício de futurologia política? Eu, particularmente, acho que tem que ter uma solução para isso. Realmente esclarecer quem está envolvido e quem não está envolvido. Então, agora cabe ao Judiciário ter uma celeridade com responsabilidade para que não se prejudique algumas pessoas. E que, se não tiver essa celeridade, que não se favoreça alguns que não se devam favorecer. Então é um momento que tem que ser passado a limpo mesmo, senão a coisa vai ficar aí embolada até o último minuto do segundo tempo. Porque tem gente aí com nome para ser candidato a governador do seu estado, tem gente para senador, tem gente que vai ser candidato a presidente da República, tem muitos nomes aí que de repente vão ficar aí com o nome maculado, manchado, ou vai justificar, ou vai, sei lá o que o eleitor vai depender depois de tudo isso. É isso mesmo. Corretíssimo. Então é importante que averigue, que a população ano que vem avalie se o seu candidato é ficha limpa ou não, para que possa escolher e fazer a escolha certa. Tem um negócio chamado Caixa 2, que eu já vi muito político falar, que ela existe desde que mundo é mundo. Vocês concordam com isso? Que Caixa 2 era um caixa que era legal, ilegal, moral, amoral? O que é que vocês acham? Eu acho que o processo político eleitoral no Brasil avançou muito. Avançou muito. Hoje a eleição mais rápida que tem somos nós, a adequação nossa que é feita, é realizada, e o conceito tem que mudar, e as pessoas têm que mudar. A política mudou. Hoje em dia, se você não tiver nome, história e um sapato novo para ir bater palma na cara das pessoas e levar uma proposta, você não ganha a eleição. Caixa 2 não elege mais ninguém. O conceito político mudou. E as pessoas têm que aprender com isso. Thelma, gastou muito na sola de sapato, você era favorável? O que você pensa do Caixa 2? Eu tenho a mesma coisa. O Caixa 2, ele tem que ser criminalizado, principalmente se for um Caixa 2... Você pode falar assim, eu nunca usei. Eu nunca tive mesmo. As minhas campanhas são bem enxutas. Principalmente se for uma apropriação do dinheiro para benefício próprio, né? Muita gente guarda dinheiro. Guardava, pelo menos. Agora acho que não vai ter mais isso aí. E a campanha se faz em cima do que o Sandro falou, assim, você tem que ter um nome, você tem que ter credibilidade, as pessoas têm que apostar em você, que você vai tentar, pelo menos, realizar aquilo que você colocou para essas pessoas. E é assim que a gente faz uma campanha. E hoje realmente é sola de sapato mesmo, e é uma campanha curta, 45 dias, é curtíssima. Tem algumas perguntas, e eu vou intercalar com a nossa pauta aqui, algumas perguntas e algumas colocações do nosso telespectador.
Por exemplo, a dona Neuza, nossa colaboradora, que sempre está muito atenta aqui no nosso telejornal, ela diz: Sandro Bussola, conforme vem pedindo há anos e para vereadores, ainda não foram pintadas as faixas de segurança na rua Marcondes Salgado com Araújo Leite no centro. Neste local há grande fluxo de veículos e pedestres. Porque fica muita coisa em volta, como o Boulevard Shopping, o Poupa Tempo, o terminal rodoviário, etc. Endurbe, nos socorra, por favor. Sandro, nos ajude. Nós já estamos solicitando, o assessor de imprensa meu que está acompanhando essa entrevista já vai solicitar entrar em contato com a presidência da Endurbe. A Thelma está aqui, vai auxiliar, ajudar também, para que nós possamos de forma imediata atender o pedido da munícipe aí. A dona Neuza, viu? Dona Neuza. Boa tarde. Alguns dos vereadores podem informar como é o sistema de uso do recinto Mero Moraes, por que não se paga aluguel à prefeitura, lembrando que é um dos maiores devedores do DAI, assina N. Bueno. A questão do recinto é uma questão de concessão que foi passada da prefeitura para a Arco, é administrada pela Arco, tem toda a administração, há um contrato, então esse gerenciamento, esse contrato, ele se renova a cada ano, há uma renovação de acordo com aquilo que foi assinado, então cabe a este convênio que foi estabelecido entre a Arco e a própria prefeitura. A respeito de possível instalação de uma indústria automobilística na cidade, de que forma a Câmara pode ajudar, já que autoridades políticas da cidade de Rio Claro estão se mobilizando para trazer a indústria para aquela cidade? Assina Orlando André Gasparini. Thelma. A Câmara ela pode ajudar fazendo a concessão da área, trabalhando, agilizando, se houver necessidade. Nós sabemos que a presença de uma indústria automobilística na nossa cidade vai gerar uma coisa que chama ICMS, que é uma das maiores fontes de receita, e empregos de alta qualidade. Então, o que depender da Câmara Municipal, se depender de que haja uma comissão, que se vá atrás dos empresários, que a Câmara tenha uma celeridade para viabilizar uma área para implantação, isso vai acontecer. Isso é geração de emprego, emprego de qualidade, isso é realmente levar Bauru para frente. Sandro. Acho que é importante, acho que a Câmara tem que ser parceira, acho que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico é importante nesse processo de fazer ação juntamente essas empresas, o Executivo tem uma proatividade para que isso aconteça e a Câmara está à disposição para ajudar, alavancar, ir atrás e fazer com que isso aí de fato venha para a nossa cidade. Por que o governo estadual não resolve de vez a questão de falta de vagas no Hospital Estadual de Bauru? Essa questão é muito grave. Eduardo do Parque das Camélias. Thelma, saúde, você manja mais. Realmente a questão é a seguinte, o Hospital Estadual, ele é um hospital regional. Ele atende a todas as cidades do entorno. Na verdade, tem que aumentar o número de leitos. Bauru precisa de aumento do número de leitos. Infelizmente, nós tivemos o Hospital Manuel de Abreu fechado e à época com uma promessa de uma reconstrução do Hospital Manuel de Abreu. E até hoje nós não temos nem o projeto. Então Bauru teve uma redução do número de leitos. Tem sido feitas cobranças, já tivemos até audiências públicas na Câmara Municipal, junto com o secretário municipal, junto com a diretora da Regional de Saúde da nossa área, cobrando para que haja realmente um aumento do número de vagas. E isso nós precisamos da boa vontade do governo do estado, porque essa situação do atendimento secundário, que é a questão dos leitos hospitalares, até o presente momento é de responsabilidade do estado. O que Bauru pode tentar fazer, mas eu acho difícil, porque Bauru não tem, como todas as cidades, os recursos estão parcos, é tentar criar um hospital municipal. Mas a demanda de hospital municipal, ela gera custos. Então precisa ter um estudo, e é uma promessa do prefeito, ele tem que ver como é que vai readequar. Vai criar o hospital municipal ou vai, também era a promessa dele, ter uma intervenção e uma atuação conjunta com o governo do estado para melhorar o número de leitos. O que nós não podemos mais é deixar as pessoas esperando do jeito que estão, e não é de hoje, Samuel. Isso vem há anos. Então isso é terrível. Nós nos sentimos bastante desconfortável, como todos vocês, quando tem alguma pessoa aguardando vaga e diz que tem vaga zero. Foi dada a vaga, mas não tem onde colocar o doente, não tem leito para deitar.
Isso para mim é brincadeira, isso aí até me tira um pouco do sério. Eu acabo até discutindo mais do que deveria, porque acho que não é possível chamar de vaga zero aquilo que não sai e não tem onde eu deitar. O Luiz Carlos, da Bela Vista. Sandro, para você agora responde. Sim. Maringá, no Paraná, é considerada no Brasil uma das cidades mais bem cuidadas e tem o mesmo porte de Bauru e não chega a 3 mil funcionários nas empresas e na própria prefeitura. Bauru conta com 7 mil funcionários e está do jeito que está, muito mal cuidada. O que é que você pensa sobre isso? O prefeito Clodoaldo Gazeta assumiu um compromisso com a cidade de Bauru de que iria enviar um novo organograma para a nossa cidade. A Câmara está aguardando esse envio do novo organograma e a avaliação é de que, do Executivo, que após a aprovação desse novo organograma, as pastas responsáveis começam a acelerar e começam a multiplicar. Acho que é importante, é muita quantidade de servidor público que poderia estar prestando. Nós sabemos que tem servidores sérios, servidores importantes. A própria Indurb também hoje tem mão de obra carcerária. Então é preciso uma atividade, realmente a cidade está precisando de uma intervenção da Secretaria de Meio Ambiente da nossa cidade e nós estamos cobrando constantemente. A vereadora Thelma Gobi tem se colocado, como os demais vereadores também, para que a nossa cidade seja revitalizada. Por exemplo, quando nós olhamos, Samuel, a Vitória Régia de Bauru está totalmente abandonada e se diz que é cartão postal da cidade ainda. Então são fatos que não pode acontecer. Aquilo ali só é restaurado, só é arrumado no 1º de agosto, no aniversário da cidade. Nós temos lâmpadas que precisam ser trocadas, precisam ser substituídas. Então precisa uma interação maior, uma força maior e uma cobrança maior e uma atividade proativa desse executivo também. O Marcos Eduardo Monteiro, Samuel e vereadores, boa tarde. O viaduto João Simonetti, conhecido como viaduto da rua 13 de Maio, que liga o centro ao Jardim Bela Vista, no sentido bairro-centro, passa apenas um automóvel por vez, causando uma fila imensa. Penso que já deveriam ter alargado mesmo há muito tempo. Consequentemente, a primeira quadra da rua Presidente Kennedy, logo que sai do viaduto. Se acontecer com este viaduto o que aconteceu com o viaduto Mauá na Vila Falcão, vai ficar complicado. Temos que pensar lá na frente. Esse viaduto é um drama, né? Ele tem uma história. Hoje ele ainda funciona passando um carro. Antes ele nem existia. E eu, infelizmente, acho que ele teria que ter toda uma reestruturação. Mas e o custo disso? Prometeram e disseram que iam fazer aqui na Comendador José da Silva Marta, vieram técnicos do DENIT e ali também precisa um viaduto, não tem nenhum, nem dois, não é nem duplicado e nem simplificado. Promessas, o governo federal ficou de fazer a transposição sobre a linha férrea, sobre aquele complexo viário e nada aconteceu. Aí eu sou obrigada, eu acho assim, que o que é de César é de César. Queriam fazer, houve uma discussão muito grande, achando que o viaduto estava muito feio, não dava para ser daquele jeito, precisava mudar, e eu acho que acabou espantando o dinheiro desse recurso. Foi uma pena, porque naquela época não estávamos na crise que estamos hoje. Infelizmente, assim... Uma situação difícil. Foi difícil a época, a gente não quer, mas acharam que era feio demais. Feio é a gente ficar passando em cima da linha do trem. É uma situação complicada, não tem recurso. Infelizmente é preciso uma manutenção ali, isso tem que acontecer, um acompanhamento por parte da Secretaria de Obras, mas infelizmente nós temos um processo difícil de economia no nosso país. Ô Monteiro, Marcos Eduardo Monteiro, essa colocação sua aí é complicadíssima, porque o dinheiro está curto. O Rafael do Jardim das Camelas, boa tarde, vereadores. Cumprimento pelo bom trabalho que vem desenvolvendo. Mas hoje temos uma bomba política no sistema brasileiro. Dos 36 partidos, 16 estão envolvidos em corrupção, segundo a lista do ministro Fachin. A reforma política, como está sendo proposta, de blindar partido, vai dar certo? Essa eu quero a opinião de vocês, até porque uma das opções é a chamada lista que elege os legislativos. Em relação a isso, eu tenho dificuldade hoje da forma que está sendo estabelecida. Essa questão de blindagem de partido eu não concordo. Eu acho que quando o munícipe sai de casa para votar, ele vai votar na pessoa, não vota no partido. A gente tem a preocupação de ter, por exemplo, uma votação exemplar de alguém
e como ela não é afinada com a direção municipal, estadual, nacional, ela é substituída por aqueles que são caciques partidários e que definem qual é o nome que vai para lá. Isso não é democracia. Democracia é respeito de urna. Então a urna tem que ser respeitada. Eu, por exemplo, sou contra a proporcionalidade. Vou citar um exemplo bem claro. Nós tivemos vereadores na última eleição, que teve 4 mil votos, 3 mil votos, que está fora da Câmara Municipal, e um com menos votos está na Câmara Municipal. Eu acho que essas injustiças eleitorais precisam ser corrigidas. Por exemplo, a proporcionalidade e o coeficiente eleitoral não são uma delas. É essa reforma que nós queremos. É esse tipo que nós vamos. Não fortalecer partido para fortalecer cacique, para dizer é esse ou aquele. É a questão da lista fechada que estão colocando aí, para mim é uma vergonha. Realmente vai estar na lista os amigos do rei. Os amigos do rei vão estar na lista. Com certeza. E a gente fala de 16 partidos envolvidos. Olha, 16 partidos já é muito. Eu acho que tem que existir uma situação de redução do número de partidos. Eu também acho que tem que existir isso, porque daí você consegue ter realmente ideologias. Hoje você tem uma série de legendas. E isso precisa mudar. Então, muita coisa tem que mudar, aquilo que o vereador Sandro falou, e outras coisas mais aí. A Ana, funcionária da FAMESP, que também é cantora, diz o seguinte: ontem estivemos na Câmara com os funcionários da FAMESP, agradecendo ao vereador Sandro, que nos atendeu. Bauru precisa de políticos assim que tenham medo de ouvir e dialogar com a população. E ela discorre aí sobre a greve dos funcionários e eu acho que merece algum comentário de vocês essa reivindicação por parte desses funcionários dos hospitais da cidade. Na verdade, veja o que eu vou dizer, toda reivindicação é justa, ela é lícita. Se você não reivindicar por você, ninguém vai reivindicar, né? Agora, acho que assim, tem que sentar, tem que conversar, o momento está difícil, mas é justíssimo. E a Câmara está aí para ouvir mesmo, tem que ouvir, tem que dialogar. Quem mais tem que ouvir, até mais do que a Câmara, é a FAMESP. A FAMESP é o governo do Estado, da onde está a gestão. Então, nós estamos prontos para somar, para ajudar, mas a FAMESP, o governo do Estado, tem que ouvir mais do que a gente. O que eu percebi, e eles estão com umas faixas, nós temos feito matéria todos os dias com esses funcionários, com o próprio sindicato, os valores de salário. Me parece que, pelo que eu tenho olhado ali nas faixas, a colocação dos salários, Sandro, realmente está muito baixo. É um absurdo, eu tive acesso ontem, recebi eles no meu gabinete, desci lá para conversar. Tem casos de salário que não chega a R$1.200, R$1.300, não sobrevive. Eu acho que o governo do Estado tem que ter a sensibilidade de sentar com a FAMESP e resolver essa situação. Eu acho que há um trabalho de terceirização nesse país, a FAMESP eu entendo que é um serviço terceirizado também, mas tem que se respeitar. Hoje um pai de família não tem condição, uma mulher, uma senhora que depende de salário, um jovem que depende de salário, com R$1.300 não consegue sobreviver na cidade de Bauru. Então é preciso um pouco mais de atenção e que o governo do Estado se sensibilize, sente com a FAMESP e resolva essa situação de fato. E depois passa a imagem de que a saúde é uma situação milionária. Veja a questão salarial dessas pessoas. É uma vergonha. Está com a vida das pessoas na mão e não consegue depois cuidar da sua própria casa com esse ganho parco que tem. Nós comemoramos no último dia 10 os 100 dias da administração do prefeito Clodoaldo Gazeta. E eu queria a avaliação de vocês sobre estes primeiros 3 meses. Foi um governo que enfrentou dificuldade no início do mandato, com chuvas. É um governo novo, é um governo que realmente o começo não é fácil, mas há uma proatividade desse governo. Acho que o Gazeta tem demonstrado, tem sentado, tem conversado, tem dialogado. A Câmara tem sido parceira dos projetos que são enviados, são tramitados pelas comissões, aquilo que há dúvida, a gente há questionamento por parte do Executivo. Mas esse trabalho agora, o importante é pensar na cidade, destravar a cidade, pensar no desenvolvimento sustentável da cidade. Esse é o papel que o Executivo está fazendo e que o Legislativo está fazendo, de acompanhar, de apoiar e de ser crítico quando há algumas pontuações também. Eu acho que é um começo de economia, nós avisamos, a doutora Thelma Gobi, que está aqui, por muitas vezes subiu na tribuna da Câmara para dizer que o próximo governo não seria fácil, que não haveria recurso, um plano de cargos e salários que foi elaborado numa situação muito difícil, que agora nós vamos sofrer essas consequências, e agora é isso. Não adianta ser político, o processo eleitoral acabou, é preciso de gerenciamento, conversar, dialogar, rever contratos para que nós possamos de fato ter uma economia para dar respaldo para toda a sociedade como um todo.
Eu também acho o seguinte, infelizmente eu não concordava muito com dizer 100 dias, mas é uma marca, se colocou uma marca de 100 dias, tem que se procurar fazer o máximo possível, a questão da criatividade tem que existir, como o nobre colega colocou, eu sempre disse, será uma gestão sem recursos, não adianta ficar achando que vai vir dinheiro de tudo quanto é lugar, não tem dinheiro naquele lugar para vir para outro lugar, então não tem esse dinheiro para fazer essa transposição. Observamos um envolvimento, né? E não vejo problema nenhum. Olha, eu tinha que cumprir 100%. Não deu para cumprir. O que eu espero é o seguinte: vamos continuar trabalhando. E diz, grande parte dos compromissos depende da reformulação do organograma. O organograma está para chegar. E o que a gente espera é que haja um trabalho contínuo, né? A população quer e espera. A classe política também quer e espera. A Câmara soma, mas vai estar atenta para fiscalizar. E é função da Câmara fiscalizar. Não é porque você é da base aliada que você não fiscaliza. Aí você não cumpre o seu papel. O que você não pode ser é oposição burra. Eu não quero que... Não, pelo amor de Deus, isso não. Mas fazer apontamentos a gente pode fazer, e esses 100 dias foi um início e muita coisa tem que ser feita. E um governo se faz em 4 anos, não se faz em 100 dias. Mas a gente fica aí observando e estamos vendo que está todo mundo trabalhando. Isso é o mais importante. Bom, gente, aí está a opinião. Nós temos muitas coisas aqui ainda para colocar para os vereadores e eu queria saber, Sandrinho, e o projeto dos 60 anos da gratuidade do projeto enviado pelo prefeito? Ele está tramitando na Câmara Municipal. A preocupação que nós temos é bem simples. A Câmara é a favor do projeto. Nós temos que ver qual é a fonte do custeio, qual é o valor, qual é o impacto disso. A população não pode pagar por essa gratuidade, aqueles que estão ativos no transporte. E a Prefeitura não tem recurso disponível para isso. Nós temos servidor para fazer folha de pagamento, nós temos que ter investimento na saúde, investimento na educação. Então é preciso cautela, tranquilidade para que nós possamos... Eu defendo uma tarifa de 65 para 60 social, vinculado junto à Secretaria de Bem-Estar Social, mas se o governo acha que tem condição de pagar, não é a Câmara que vai se furtar em aprovar o projeto. O importante agora é rever os números, os dados, houve correção, o primeiro projeto que veio para a Câmara veio sem o impacto, não teria impacto, foi devolvido novamente, agora tem um novo projeto que deu entrada na semana passada, que está na economia e com certeza vai ser liberado e colocado em pauta para votação. Eu acho que não tem dúvida, toda a Câmara é favorável a esse benefício, mas tem que ser feito com responsabilidade, porque amanhã pode ser que não tenha dinheiro para pagar o salário do servidor. Então essa análise com cautela, e nós sabemos que as pessoas merecem isso. As pessoas trabalham a vida inteira, são merecedoras disso aí. Então não existe nenhum problema na Câmara, e a Câmara não vai travar em hipótese alguma essa situação. Mas a Câmara também não pode fazer nada com irresponsabilidade sem os estudos necessários para que essa aprovação depois não gere alguma ação que inviabilize de forma completa o projeto e ninguém acabe tendo nada. Sandro, muito obrigado pela sua participação. Alguma coisa mais que você queria acrescentar à programação? Nós deixamos alguns itens da pauta, até pela inoportunidade do tema, uma vez que nós estamos aí em cima desse assunto, da lista do Fachin, de alguns problemas locais, de alguns assuntos locais, e por isso algumas perguntas que estão aqui serão inseridas numa próxima vinda desses vereadores. Samuel, só tenho que agradecer a TV Prevê, agradecer esse espaço democrático. A TV Prevê cumpre um papel social importante, educativo na cidade de Bauru, e dizer que o meu mandato está à disposição na sala 17 para toda a comunidade, e dizer que nós estamos fazendo nosso trabalho de acompanhamento, sempre pensando no crescimento da cidade. Muito obrigado. Eu também agradeço, né? É sempre um prazer estar aqui. Eu venho aqui com muita alegria e a gente está aberto a todo tipo de sugestões e crítica. Nós crescemos muito com as críticas, porque nas críticas nós observamos onde nós estamos falhando, né? Então nós também estamos abertos e tenho certeza que toda aquela Casa de Leis está aberta e no que pudermos fazer para melhorarmos a nossa cidade, estejam certos de que estaremos abertos e vamos somar e trabalhar muito para isso. Muito obrigado. Eu quero registrar que o Duda hoje não está aqui presente, ele pede até escusas aos nossos convidados, porque está acompanhando neste exato momento o féretro e o sepultamento de um funcionário antigo
do Prevê, o Hélio, que nos deixou e que é parente do Duda. Mas amanhã o convite fica para você, telespectador, porque estará falando aqui sobre os 100 dias da sua administração o prefeito Clodoaldo Gazeta ao vivo, e você já pode preparar a sua pergunta para interagir com o nosso prefeito. Aos que nos acompanharam nesta programação, os nossos agradecimentos. Estaremos de volta nos horários alternativos desta programação jornalística, se assim Deus nos permitir. Até lá.